Quem tem trombose e má circulação pode doar sangue? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Quem já teve trombose pode doar sangue e quem está em tratamento de trombose tomando remédio, será que pode? Será que pode receber transfusão? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Esse vídeo vai ser bem interessante. Separei várias orientações de forma geral com relação à transfusão sanguínea e doação de sangue. E vamos discutir um pouquinho quem já teve e quem está lutando contra uma doença da circulação, a trombose, o que pode e o que não pode fazer. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, trombose e embolia. Se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição aí no canal e deixa o sininho ativado. Dessa forma você é notificado de todas as novidades e não perde nenhum detalhe que acontece por aqui. A sua curtida, o joinha, o like, clicar no gostei nos ajuda a entregar conteúdo importante, relevante para mais pessoas e salvar até mesmo vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, a nossa equipe seleciona algumas dúvidas que vocês mandam nos comentários e essa foi uma selecionada. Quem teve trombose pode doar sangue? Essa foi a dúvida que nós recebemos. Então vamos dividir o tratamento da trombose em dois momentos. Primeiro, no decorrer do tratamento, quando a pessoa descobre que tem um trombo, ela vai fazer o uso do anticoagulante, que é o remédio que trata a trombose. O anticoagulante, ele estabiliza aquele trombo para o nosso próprio corpo através de proteínas da circulação, como por exemplo o plasminogênio que vira plasmina, ele vai reabsorver esse trombo. Remédio que quebra trombo chama trombolítico, são remédios muito agressivos que correm o risco de deflagrar algum sangramento pelo corpo, por exemplo, sangrar na cabeça, no estômago. Então eles não são vendidos para você usar em casa. Por conta de ter um controle, de fazer o uso certo, eles são vendidos só para hospital, para, no caso, uso intra-hospitalar. Casos graves, onde tem risco de vida, de perder a vida, risco de perder um membro, risco de amputação, em alguns casos nós usamos os trombolíticos, mas na grande maioria das vezes os anticoagulantes que estabilizam esse trombo e o nosso corpo faz a reabsorção, resolve esse trombo, eles são usados para uso domiciliar, não é verdade? Que são aqueles comprimidos de anticoagulantes ou as injeções que as pessoas, como por exemplo as grávidas, fazem o uso domiciliar. Quem está usando os anticoagulantes não é recomendado a doação de sangue, porque o remédio ele pode ser passado para outra pessoa. Então, no decorrer de um tratamento de trombose, a pessoa não vai ser apta para a doação, para doar sangue para outra pessoa, já que o remédio, a medicação que trata a trombose pode ir junto no pacote. Então, isso não é recomendado. Agora, para quem já teve a trombose, ou seja, está de alta do tratamento, já parou de usar os anticoagulantes, essa vai ser outra situação. Por quê? Porque a gente tem que entender qual foi a doença que levou à trombose. Na grande maioria das vezes, não é só uma doença. Existem diversas situações que causam má circulação e podem aumentar o risco da pessoa desenvolver uma trombose. Para ficar fácil para você entender, vamos organizar em três grandes grupos. Primeiro, aquelas situações onde o sangue circula de forma lenta no organismo, como horas que você fica parado no seu trabalho, na mesma posição, horas que você fica parado em um carro, em um ônibus ou em um avião para você fazer uma viagem longa, aquelas horas que você, por exemplo, fica parado em uma cirurgia, seja uma plástica, uma bariátrica ou tirar uma vesícula, o repouso no pós-operatório para se recuperar por conta de dor após a cirurgia, para se recuperar depois de uma cirurgia de grande porte. Quem coloca gesso depois de quebrar um osso, uma perna e tem um pouco de limitação para se movimentar. Pessoas acamadas, não é verdade? Pessoas idosas, um idoso de 90 anos não vai aguentar correr como um jovem de 30. Então já tem uma certa limitação. Então são situações onde o sangue circula de forma lenta. Sangue circulando lento igual uma água parada, empoçada, fica com impurezas. O sangue ele precisa circular pelo corpo. Então essas situações aumentam o risco de uma trombose. Situações como, por exemplo, machucado nos vasos sanguíneos, aquela pessoa que
bateu, né, uma colisão, mas se acidentou de carro, de bicicleta, de moto, pancadas praticando esportes como futebol ou atividades de luta, não é verdade? Cair, subir na cadeira e cair numa escada, cair, escorreguei, cair, pancadas, machucados nos vasos sanguíneos também podem deflagrar uma trombose. E por último, situações onde o sangue fica grosso, espesso, por exemplo, a água, pensa na água, ela é líquida, virei o copo, a água logo escorre. O shampoo, se eu virar o recipiente, aquele líquido ele é grosso, ele escorre mais lento. Então situações onde o sangue fica grosso, fica espesso, podem também aumentar o risco da pessoa ter uma trombose. Quais situações são essas? Situações, por exemplo, a idade, o sangue envelhece, o cabelo fica branco, a pele enrugada e o sangue também fica envelhecido, grosso. Herança familiar, por exemplo, doenças como a trombofilia, que são herdadas de pai para filho, são doenças que aumentam a chance da pessoa ter uma trombose. Situações como o câncer, situações como infecções virais ou bacterianas aumentam o risco porque o sangue fica em uma composição diferente. Problemas no coração, gente. O coração é a bomba. Se o sangue fica parado, não circula legal, ele engrossa, fica estranho. Situações de problemas no fígado, que é um grande órgão no corpo que faz muitos componentes da circulação são fabricados no fígado. Problema no rim. O rim é o filtro do corpo. Então, se você tem problema nos rins, o seu sangue tende a ficar o quê? Com impurezas. O filtro do organismo não funciona bem. Doenças no intestino, ele absorve os nutrientes. Se a pessoa tem problemas de absorção de nutrientes, na verdade a gente vai ter o quê? Uma composição do sangue que não é a natural, a normal. Então como que eu vou entender, decidir se a pessoa pode ou não, depois de tratar uma trombose, ser um doador? Vai depender da causa, da origem, do que gerou aquela trombose. Se for uma pessoa que tem um problema como uma trombofilia, um problema que ela não vai conseguir resolver, os componentes da coagulação saem com problema. Se for uma doença viral, como uma hepatite, um vírus da imunodeficiência, o HIV, se for um problema como um câncer, um tumor, uma neoplasia maligna ou algum outro tipo de doença incurável, aquela pessoa não vai ser eleita para ser um doador, provavelmente ela não vai ser mais doadora de sangue. Problemas como, por exemplo, não foi o uso pontual de anticoncepcional ou cigarro, ou foi, por exemplo, uma fratura, depois de uma fratura de um gesso eu descobri uma trombose, ou seja, teve um agente causador identificado. Não, Antônio, foi depois de uma cirurgia, ou seja, foi algo pontual, eu consegui identificar o que causou aquela má circulação e aquele trombo, e foi algo pontual na vida da pessoa. Essas pessoas podem sim ser doadoras de sangue. Normalmente recomenda-se um período de 3 a 6 meses após a interrupção do tratamento para a pessoa, o organismo se recuperar, vamos dizer assim, ou seja, para o corpo melhorar da má circulação, da trombose após o tratamento, para aí sim a pessoa ser doadora. E eu trouxe aqui também algumas dúvidas frequentes aonde a pessoa vai tirar algumas dúvidas de vocês com relação à doação. Perguntas que são muito comuns. Outra coisa que eu vi aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês. Pessoas que têm embolia pulmonar ou trombose de repetição, elas também não são eleitas para doação de sangue. Ou seja, vamos revisar. Pessoas que têm causas que não são curáveis, trombofilias, infecções como hepatites e vírus, como o HIV, e pessoas que têm câncer, neoplasia maligna não são doadores, não podem doar sangue. Embolia pulmonar não se recomenda, quem já teve embolia não é recomendado fazer a doação, e pessoas que têm problemas de coagulação documentados, como trombofilias, deficiência de proteína C, proteína S, deficiência no fator da antitrombina, mutação no fator 5 de Leiden, todas essas pessoas se tornam inaptas à doação. Agora vamos entender algumas dúvidas frequentes que eu trouxe aqui, que pode ser a dúvida de muitos vocês, né, de muitas pessoas. Doar sangue, primeira coisa, é seguro, todos os materiais usados para doação são descartáveis e de uso único, ou seja, é seguro. A quantidade de sangue que é retirada é segura em pessoas normais. Se você estiver abaixo do peso, se você tiver alguma doença, vai ser feito um questionário para tornar o processo o mais seguro possível. E doar sangue
é um ato de amor e salva vidas. Então, é extremamente seguro. Quem fuma pode doar sangue, contanto é recomendável um intervalo de pelo menos 2 horas antes da doação, sem o tabaco. Quem tomou vacina para hepatite B pode doar sangue depois de 48 horas após a administração da vacina. Idoso pode doar sangue, contanto que a primeira doação seja até os 60 anos. Para a pessoa conseguir doar dos 60 aos 69 anos. Depois desse período não é recomendado porque o organismo fica um pouco mais debilitado. Menores de idade acima de 16 anos podem doar desde que tenha autorização do responsável legal. Medicamentos requer avaliação individual. No Hemocentro vai te orientar se os remédios que você usa podem ou não permitir que você seja um doador. Quem teve malária pode doar depois de 12 meses da sua cura. Quem teve trombose pode doar contanto que sejam aquelas situações pontuais que eu te falei aqui. Você identificou, foi um anticoncepcional, cigarro, o gesso, uma cirurgia. Pessoas que têm problemas incuráveis como trombofilias, doença neoplasia maligna que desenvolveu uma trombose ou vírus como HIV e hepatite que foi a causa da trombose não devem mais doar. Embolia pulmonar também não é recomendado, assim como quem tem trombose de repetição, ou seja, já teve 2, 3, 4 tromboses também se torna inapto. Quem teve meningite pode doar depois de 6 meses da cura total, caso não tenha ficado nenhuma sequela. Então fica aqui hoje o nosso vídeo sobre trombose, má circulação e doação de sangue. Quem está em tratamento usando anticoagulante não deve doar. Embolia pulmonar não deve ser um doador. Trombofilias, tromboses de repetição, doenças virais e neoplásicas. E quem já está de alta do tratamento após 3 a 6 meses porque foi uma causa pontual, como por exemplo uma cirurgia, um gesso, um anticoncepcional, um cigarro, uma causa que é reversível, aí sim a gente pode autorizar que aquela pessoa doe. Claro, sempre requer uma avaliação caso a caso. Se você quer entender como se proteger contra a má circulação, contra a trombose, o protocolo antitrombose é o nosso programa avançado. Lá você vai receber mais de 150 exercícios para fortalecer as suas veias, deixá-las mais fortes do que a trombose. Você vai entender como usar ferramentas como o canelito, bandagens, ataduras, polainas, várias ferramentas, Compreflex, Compreboot, enfim, como usar dispositivos que tornam a sua circulação ainda mais protegida. Você vai identificar várias dessas situações que eu falei aqui, como anticoncepcional, cigarro, doenças no coração, fígado, rim, na sua alimentação. Lá a gente vai te entregar um plano de ação, um roteiro de como achar na sua vida todas as falhas na sua defesa e diminuir ao máximo o risco de você ter uma má circulação. Então o protocolo antitrombose foi feito para você que está lutando contra uma trombose, uma embolia, contra uma má circulação, para você que já passou por isso e não quer que isso aconteça novamente na sua vida, já tratou varizes, já melhorou, já venceu uma trombose, mas quer ficar longe desses problemas. E para você tá me assistindo bem, não tô sentindo nada, nem nunca tive nada disso, Antônio, mas entende que é importante cuidar hoje da sua circulação para que no futuro você não venha fazer parte da estatística das pessoas com problemas de circulação e trombose. Então, se você está dentro de um desses grupos, o protocolo antitrombose é para você. É só ir na descrição desse vídeo, clicar no link, você vai ser direcionado para uma página e conhecer no detalhe como funciona o protocolo antitrombose e também como fazer o seu cadastro para participar do nosso programa avançado. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades, ser notificado de tudo que acontece por aqui no nosso canal. O like, a curtida, o joinha, clica no gostei para o algoritmo entender que teve conteúdo relevante. Se você aprendeu alguma coisa importante aqui, dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo bacana, que legal, de qualidade, entrega para mais pessoas e com a sua ajuda nós conseguimos salvar até mesmo vidas contra a má circulação e trombose. Vai lá nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, deixa para mim a sua dúvida, a sua pergunta, você pode ser o próximo a ser selecionado. Se você não tem dúvida, deixa lá o que você está gostando aqui do canal, o que você não está gostando, sugestão para os próximos vídeos para a gente poder melhorar e trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você. Eu estou te esperando então no nosso próximo vídeo. Até lá!